Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 9º vídeo do curso Análise Fundamentalista de Ações. Nesse curso, o meu objetivo é fazer de você um investidor inteligente e independente. Eu te garanto que no final do curso você terá conhecimento suficiente para conseguir analisar e investir nas empresas certas. No vídeo anterior eu expliquei sobre o indicador P Capital de Giro, e nesse vídeo eu vou ensinar como se analisa o indicador P Ativo Circulante Líquido. O P ativo circulante líquido é o preço da ação dividido pelo ativo circulante líquido da empresa por ação. Esse é o cálculo do indicador. Mas só o ativo circulante líquido corresponde ao seguinte cálculo: ativo circulante menos o passivo circulante menos o passivo não circulante. E fazendo essa conta aqui com os números da Ambev, temos que o ativo circulante líquido dela é 6.449.800.000 reais negativos. Ou seja, isso serve para mostrar que, se a empresa pagar todas as obrigações de curto e longo prazo, quanto sobraria dos ativos mais líquidos da empresa? Os ativos mais líquidos são o caixa da empresa, as aplicações financeiras que ela tem, o estoque e outros ativos que podem ser convertidos em dinheiro dentro de um ano. Então, quando temos um ativo circulante líquido negativo, como é o caso da Ambev, significa que, se ela pagar todas as obrigações de curto e longo prazo, não sobraria nenhum desses ativos mais líquidos, e ela ainda ficaria devendo quase 6,5 bilhões de reais. Mas não se assuste tanto quando você ver que o ativo circulante líquido está negativo, simplesmente porque isso está levando em consideração que, se fosse pago hoje todas as obrigações de curto e longo prazo, mas as empresas, assim como nós, têm prazos para pagar as suas dívidas, e até chegar no fim dos prazos, as empresas provavelmente vão conseguir cumprir com suas obrigações. É claro que existem exceções e algumas empresas realmente não conseguem pagar tudo, mas o que pode nos deixar mais tranquilo quanto a isso é ver que a empresa está dando lucro, e se tem lucro, é muito mais garantido para o investidor que a empresa estará em dia com suas obrigações futuras. E se o ativo circulante líquido for positivo, melhor ainda, isso representa uma empresa sólida que conseguiria pagar todas as suas obrigações de curto e longo prazo hoje e ainda continuaria com ativos. Eu estou falando hoje, mas é claro que na prática não é bem assim, porque boa parte dos ativos teria que ser vendido para transformá-los em dinheiro e depois pagar as dívidas, então isso poderia demorar até um ano para acontecer. Se você ainda não sabe bem o que é um ativo, passivo, circulante e não circulante, assista a primeira aula desse curso, lá eu expliquei detalhadamente sobre isso e é bem fácil de entender. Mas, afinal, o que o indicador P ativo circulante líquido nos diz sobre a empresa? O P ativo circulante líquido é o quanto o valor de mercado da empresa representa o ativo circulante líquido dela. No caso da Ambev, os investidores estão dispostos a pagar pela empresa quase 40 vezes o ativo circulante líquido negativo que ela possui. E como eu já falei, esse sinal de menos aqui é porque a empresa tem mais passivos do que ativo circulante. Para entender melhor, basta multiplicar o indicador P ativo circulante líquido pelo ativo circulante líquido, e o resultado vai ser sempre o valor de mercado da empresa. O P ativo circulante líquido é mais um indicador que pode nos dizer se a empresa está cara ou barata. Se o valor do P ativo circulante líquido for menor que 1 e acima de 0, significa que a empresa está sendo negociada por um valor menor que o total de ativo circulante líquido que ela possui, abaixo do somatório de todos os bens, créditos e direitos que ela tem no curto prazo, descontando todos os passivos. Ou seja, se o P ativo circulante líquido for positivo e menor que 1, está barata. Mas cuidado, esse indicador, assim como todos os outros, não pode ser analisado isoladamente, nunca. É completamente errado olhar só o P ativo circulante líquido. Como já falei, o ativo circulante líquido é uma métrica para mostrar a solidez de uma empresa diante das suas obrigações. Entendido isso, devo te dizer que para esse indicador o importante mesmo é que o valor seja positivo. Então não fique preocupado em encontrar uma ação com o P ativo circulante líquido entre 0 e 1. São pouquíssimas empresas que vão estar nessa faixa. O porquê disso é que essas definições de cara ou barata que esse indicador nos dá é só em relação ao ativo circulante líquido que a empresa possui. Porém, a quantidade de ativo circulante líquido não justifica o lucro da empresa. Não significa que quanto mais ativo circulante líquido uma empresa possui, mais lucros ela vai gerar. Então não há necessidade da empresa ser barata em relação ao ativo circulante líquido. O que importa de verdade é que seja positivo. E é esse o valor ideal que deve ser definido para o indicador P ativo circulante líquido. Ou seja, qualquer valor acima de 0. Se você quer identificar se uma empresa está cara ou barata, o indicador PL e o PVP são muito mais precisos.
Eu já deixei aberto aqui no site Fundamentos a empresa Magazine Luiza. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ela é a ação que tem o indicador P ativo circulante líquido mais alto da bolsa. Se você olhasse só isso, iria pensar que ela é uma péssima empresa, mas na verdade ela é uma das melhores. Pode olhar o crescimento que ela teve nos últimos anos, foi gigantesco. O que esse indicador está dizendo sobre a Magazine é que ela está cara em relação ao ativo circulante líquido que ela possui. Aqui também tenho aberto a empresa Embraer. Ela é a empresa da bolsa que tem o menor valor positivo do indicador P ativo circulante líquido. Da mesma forma, você poderia achar que seria uma ótima empresa para investir, mas reparem, nos últimos 12 meses ela apresentou um prejuízo bilionário e nesses últimos 5 anos a receita dela já caiu quase 15%. Estou fazendo essa comparação só para mostrar que esse indicador não significa que quanto menor ele é, melhor. O ideal para o P ativo circulante líquido é que seja apenas positivo. E quando você for analisar, sempre compare os indicadores fundamentalistas de uma ação com outras ações do mesmo setor. É o jeito certo para saber onde investir. Eu comparei agora duas empresas de setores diferentes, mas foi apenas para explicar o indicador em questão e não para escolher onde investir. Essa comparação faz valer aquilo que eu sempre falo. Empresa cara não significa mau negócio. Pode ser que o mercado esteja enxergando boas expectativas de futuro para a empresa e por esse motivo a ação fica cara. Por isso, analise todos os indicadores e tire as suas conclusões. Na aula 8 desse curso, eu ensinei como reunir em uma tabela todas as ações de um setor e com todos os indicadores juntos. Se você ainda não assistiu à aula 8, sugiro que assista, porque é bem útil essa funcionalidade que o site Fundamentos traz. Agora vamos voltar aqui na nossa planilha e vamos simular algumas situações para entender como o P ativo circulante líquido sofre alterações. Digamos que a cotação da Ambev aumente para R$19. O P ativo circulante líquido cai, nesse caso porque está negativo. Se fosse um valor positivo, esse indicador iria aumentar quando a cotação aumentasse. E se a cotação cair, o P ativo circulante líquido sobe, nesse caso justamente porque está negativo. Mas se fosse um valor positivo, esse indicador cairia junto com a cotação. Para esse indicador passar a ser positivo, o ativo circulante líquido precisa aumentar a ponto de se tornar maior que a soma dos passivos. Podem ver aqui, vou aumentar de 29 bilhões para 39 bilhões. E olhem só, o indicador assumiu um valor positivo. Agora você já sabe analisar o P ativo circulante líquido. Mas lembre-se, analisar um único indicador não é suficiente para escolher uma empresa. São vários indicadores que vão te mostrar se a empresa é boa ou não. Esse vídeo termina por aqui. O meu objetivo era fazer você aprender a analisar o P ativo circulante líquido de uma empresa. No próximo vídeo vou ensinar sobre o Dividend Yield. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, eu respondo todos. Se esse vídeo te ajudou, me ajude também clicando em gostei. E se você ficou interessado em conhecer melhor sobre o mercado de ações, inscreva-se no nosso canal e acompanhe os outros vídeos para aprender mais. Obrigado pela audiência, forte abraço.